Oi, gente, quando até o Alckmin tá detonando com Roberto Campos Neto por estarmos com juros altos, é um sinal que é um absurdo o que propõe, o que defende o presidente do Banco Central. É claro que a reunião do Copom é uma votação, é um colegiado, ele não decide sozinho, mas é óbvio também que o presidente tem influência, tem poder e que está colocando numa certa direção, que está sendo altamente questionada até mesmo pelo vice do Lula, o Geraldo Alckmin, que todo mundo sabe, fazia parte da centro-direita do PSDB no passado. Então não é uma pessoa muito de esquerda, mas é um democrata que entendeu que eleger o Lula era fundamental para barrar o neofascismo. Por isso, aceitou ser vice do Lula. Enfim, vamos ver a fala da Camille França e esse vídeo da TV 247 sobre esse assunto. Vamos lá. Título da nossa live de hoje, ele, Campos Neto, o presidente aí do Banco Central, que ameaça subir os juros no fim do seu mandato. Campos Neto ameaça voltar a subir os juros no fim do seu mandato. O Banco Central não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta, se julgar apropriado. É por esses e outros motivos, gente, que eu comecei o abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto por um Banco Central a favor de juros baixos e do Brasil. Tem mais de 65 mil assinaturas e o link para o abaixo-assinado continua em todos os comentários fixados, nunca na descrição, sempre no comentário fixado dos vídeos, né? Enfim, sugiro que vão lá dar uma olhada, mas vamos seguir. Essas informações estão na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária. Abre aspas, o comitê avaliará a melhor estratégia. De um lado, se a estratégia de manutenção da taxa de juros por um tempo suficientemente longo levará à inflação, olha só, levará à inflação a meta no horizonte relevante. De outro lado, o comitê unanimemente reforçou que não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado, disse o Banco Central no documento que foi divulgado hoje. Na ata, o Banco Central também informou que na avaliação de riscos que podem pressionar os preços, todos os membros do Copom concordaram que há mais riscos para cima na inflação. Na última quarta-feira, o Copom decidiu manter a Selic em 10,5% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria, e pediu cautela ainda maior na política monetária, avaliando também que a percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal tem impactado preços de ativo e expectativas de mercado. Isso sinalizaria que tem indicados do Lula aí que podem estar tendo uma avaliação contrária ao que, historicamente, pessoas de esquerda e até gente que não é de esquerda, como o Alckmin, que a gente vai chegar lá. Outra figura que tem se destacado muito nessa questão empresarial é o Geraldo Alckmin, né? Ontem participou de um evento aí da siderurgia, defendendo medidas governamentais para ampliar a competitividade do aço brasileiro. O Alckmin realmente incorporou a agenda do desenvolvimento do governo Lula, né? E também tem protestado bastante contra a taxa de juros do Roberto Campos Neto. Aliás, recomendo, ontem trouxe no Brasil Agora o Fábio Fayad, que é o presidente do Sindicato dos Funcionários do Banco Central, explicando o que é a proposta da PEC 65, que é realmente a entrega total do Banco Central ao sistema financeiro. Então está aí o Alckmin fazendo também uma boa dobradinha com o Lula, Aquiles. Vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, né? Então tem essa função muito clara entre as suas atribuições, defender as medidas que propiciam o desenvolvimento brasileiro. E a taxa de juros escorchantes, que é praticada hoje pelo Banco Central, inviabiliza esse processo todo. Então, o Roberto Campos Neto, ele também atrapalha a agenda do Alckmin dentro do governo, assim, atrapalha o governo como um todo e a agenda defendida pelo ministro e vice-presidente da República, que é a do desenvolvimento. Porque com uma taxa de juros como essa, o rentismo acaba monopolizando e segurando todo o capital que existe, que poderia ser produtivo e acaba se tornando lá improdutivo, fica parado lá só rendendo juros, não gera emprego, não recolhe impostos, não faz a economia girar, não contribui para o consumo, ou seja, não faz nada que seja positivo para o desenvolvimento do país, né? Concentra todo o capital nas mãos de pouquíssimas pessoas. Só citando a reportagem, né, o que o Alckmin disse não tem razão para o Brasil ter a segunda maior taxa de juro mundial, né? Então ele está batendo forte, né, forte nessa fala do Campos Neto, dizendo que os juros podem até aumentar. Imagine, nós já temos a segunda maior taxa de juros no mundo e o Campos Neto está dizendo que a taxa de juros pode aumentar.
supostamente para controlar a inflação. Bem, existem dúvidas muito grandes já se os juros caindo para 10, 9,5, se a inflação iria crescer tanto assim. Especialmente porque a inflação brasileira ela é muito mais pressionada pela questão dos combustíveis. Ela não é uma inflação do consumo nosso, né? Não é uma inflação da demanda nossa, né? É uma inflação ligada à oferta de determinados bens e produtos. Ou seja, nós temos pressionados mais pelo preço dos combustíveis. Os combustíveis pressionam muito mais a inflação do que o consumo das famílias brasileiras, não é? Enfim, mas vamos continuar vendo aqui. Eu fico feliz ao ver esse uníssono do governo brasileiro contra a taxa de juros, né? É uma coisa que ficou desassociada, essa autonomia do Banco Central, porque o mercado financeiro colocou uma estaca, é como se fosse uma base militar dos Estados Unidos em pleno território brasileiro, ou uma instituição diferente dentro de um governo que defende medidas em outra direção, né? Eu estou curioso para saber, não agora em 2026, mas em 2030, que é, no mínimo, se fosse o inverso, sabe? Um presidente do Banco Central indicado por um governo progressista atuando num governo liberal, se haveria toda esse antagonismo que existe hoje, porque o capital ganha, mas é basicamente também uma disputa política que existe aí, utilizando o nosso dinheiro como moeda de troca, como instrumento de luta, porque 850 bilhões de dólares para pagar serviço da dívida não é brincadeira para você usar. Isso tudo vai depender de quem for o indicado e se esse indicado vai ter o compromisso de reduzir a taxa de juros para o Brasil deixar de ser ter a segunda maior taxa de juros do mundo, né? Que agora é uma dúvida, porque todas essas reuniões colegiadas do Copom em que os indicados do Lula parecem ter concordado com o Campos Neto, gera dúvidas em relação a isso, né? Gera dúvidas. Usar isso como disputa política, né? E não há nada que possa se fazer contra essa posição, contra o presidente do Banco Central, primeiro porque já está acabando o mandato dele, e segundo porque mesmo que o governo quisesse retirá-lo, faltam forças políticas para isso. E o que o Aquiles Lins diz é verdade. Eu, inclusive, criei o abaixo-assinado justamente como um mecanismo de ampliação da força política para pressionar a saída do Roberto Campos Neto, entendendo que nós tínhamos que ter uma pressão vinda da sociedade civil, né? E eu defendo, inclusive, não apenas o abaixo-assinado. Para mim tinha que ter manifestação de rua, assim como eu defendo manifestação de rua defendendo a prisão do Bolsonaro. Porque para mim a prisão do Bolsonaro não é uma questão apenas do judiciário, é uma questão simbólica de que direção o Brasil vai. O Brasil vai passar pano para autoritário, golpista, negacionista, ou nós vamos ser uma república democrática em que aqueles ligados a militares e classes dominantes são punidos? De forma semelhante, eu entendo que tem que ter uma pressão popular contra o Roberto Campos Neto. Agora me parece menos provável, porque o mandato dele está acabando, mas a pressão popular deve existir no sentido de que Lula encontre uma pessoa, né, um economista, que esteja mais comprometido com o desenvolvimento do país, que estaria disposto a baixar um pouco mais a taxa de juros e só elevá-la se a inflação realmente crescesse muito, não é? Se a inflação começasse a crescer, aí você poderia usar esse instrumento do aumento da taxa de juros, mas com a expectativa de aumento da inflação, antes da inflação aumentar, porque a inflação tem diminuído, não é? Manter ou aumentar a taxa de juros parece ser uma coisa que serve muito mais, como bem disse o Aquiles Lins, aos interesses do mercado financeiro. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.